Boa noite aos corações queridos. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos traga neste momento a sua paz. Com toda certeza, a mensagem de Jesus movimentava dentro das almas que o ouviam um turbilhão de reflexões, provocando verdadeiras erupções nos vulcões íntimos, alguns deles adormecidos há muito tempo, e que Jesus fazia com que eles entrassem em atividade, para que o homem pudesse expurgar, através da autocompreensão, o que o Mestre Venerando então queria ensinar. Em muitos dos encontros dele com os fariseus, com os doutores da lei, eles maliciosamente apresentavam falas para envolver Jesus em situações embaraçosas e difíceis. Mas Jesus sempre deixava uma mensagem muito interessante quando era interpelado por aqueles homens. E num determinado momento destes, interpelaram Jesus dizendo: os fariseus disseram a Jesus: somos nós também cegos, mestre? E Jesus, observando-lhes a alma ressequida, a falta de valores maiores, lhes diz: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como dizem que veem, o pecado permanece em vós. Jesus sabia que eles eram baús refertos de informações, repositórios de conhecimentos inúteis, que não eram vivenciados pelos seus corações. A cegueira espiritual é mais cruel do que a cegueira do corpo, diz Joana de Ângeles, o espírito que escreve pelas mãos de Divaldo Franco. Ela diz que é na cegueira espiritual que os rebeldes se contorcem. Grande parte da humanidade se contorce dentro da falta de valores maiores para os enfrentamentos da vida, sucumbindo, muitas vezes, aos mais simples desafios e aos enfrentamentos que poderiam lograr ao espírito grandes valores ou crescimento. Mas o espírito humano, que ainda carece de uma visão mais ampliada e melhor dos valores verdadeiros, dos valores da vida, rebela-se contra aquilo que não compreende. Enquanto passando pelas dificuldades, enquanto experimentando as várias situações da vida, ele se rebela, e geralmente rebela-se contra Deus e contra tudo e contra todos. Alguns pronunciam-se completamente descrentes e dizem não haver neles nenhuma crença que seja, em qualquer coisa que seja. Mas na verdade são almas que se debatem, que sofrem, e justamente por não admitirem uma força maior, não admitirem um ser maior que poderia lhes dar um consolo e um direcionamento, e também por não estar dispostos a aplicar coisa alguma em suas vidas, sofrem na limitada posição em que se encontram, valendo-se apenas dos parcos e ínfimos valores que possuem. E nós, como criaturas humanas frágeis, se tivermos que nos valermos só dos valores que possuímos, estamos, como diz na linguagem humana, estamos enrolados, porque nós carecemos de valores maiores para os enfrentamentos. Se não é Deus a nos acudir nas horas difíceis, nos atender, acrescentando forças àquele momento de fraqueza, de dor que nós nos encontramos, o que nos tornamos nós? Criaturas tresloucadas, correndo para um lado, correndo para o outro. E Joana de Ângeles, então, diz que a cegueira espiritual é muito pior do que a do corpo. Ela diz que a do corpo impede apenas a visão das imagens. Mas a cegueira da alma, a cegueira espiritual, provoca uma paralisia nas forças do espírito, de maneira que ele não progride, ele estaciona e perde a sua existência.
Porque o espírito que se rebela contra as leis de Deus, contra a vida que tem, não aceitando a vida que tem, não procurando de maneira nenhuma fazer nada para melhorar a sua caminhada, perde tempo, desperdiça o tempo reencarnatório. E fica marcando passo, patinando no lugar sem conseguir sair. Mas quando os nossos olhos se abrem e nós conseguimos vislumbrar outros painéis na existência, de esperança, de compreensão diante das provas que nós enfrentamos, então a vida se nos torna mais fácil. E como nós comentávamos no curso esses dias, não é o peso que diminui, são as nossas forças que aumentam. Se eu tenho 30 quilos para carregar daqui para cá, com as forças que eu tenho eu não consigo. Mas se eu fizer exercícios físicos e aumentar a minha força, eu vou conseguir carregar aqueles 30 quilos com uma mão só. Então foi o peso que diminuiu? Diminuíram os 30 quilos? Não. Mas eu me fortaleci e tenho condição então de carregar esse peso agora com muito mais facilidade. Então, quando Jesus disse que a nossa força estava em Deus e que Deus é amor e que o Criador é aquele que nos supre as necessidades, Ele estava nos falando dessa força, que era a força dos primeiros cristãos, que faziam os enfrentamentos daqueles que não podiam compreender a mensagem do Cristo sem temor. Eles iam para as arenas, eram trucidados pelos leões, eram destruídos, eram humilhados, mas eles não cediam a nenhum convite ou a nenhuma sugestão para abjurar aquela fé, para deixar de acreditar no que eles acreditavam. Joana de Cusa, diante do carrasco que lhe ia botar fogo, ela disse assim: de que me vale ganhar o corpo e perder a minha alma? Quando ele diz a ela: se você abjurar, eu te solto. Se você abjurar, se você disser que não existe esse Cristo nenhum, nem esse Deus aí que você fala, eu não vou botar fogo em você. Senão eu vou queimar o teu filho na tua frente. E o filho desesperado gritava para a mãe: abjura, mãe, abjura, para que nós possamos nos salvar. E ela diz assim: de que nos adiantaria salvar o corpo e perder a alma? Porque o corpo é perecível mesmo, nós vamos deixar ele a qualquer momento. Ontem, na sessão de psicografia, nós vimos 9 mensagens de quem já deixou a matéria e voltou para nos dizer que está vivo. Porque a alma permanece, a alma prossegue, mas o corpo vai ficar mesmo. De que nos adianta para salvar a nossa imagem, muitas vezes, né? Para salvar a nossa reputação diante daqueles que a gente acha que vale mais do que estão se arrogando ser? A gente então abjura a nossa fé e cede aos impulsos infelizes, fazendo coisas que nós não devemos, apenas para agradar aqueles de quem nós queremos alguma coisa, de quem nós queremos um emprego, de quem nós queremos um dinheiro, de quem nós queremos um favor. Nós cedemos a esta fé que deveria ser sólida, e nós não deveríamos abrir mão dela de jeito nenhum, mesmo que nos prejudicássemos materialmente, fisicamente, mas não deveríamos abrir mão dela, porque isso é cegueira espiritual. Ceder a esses impulsos, aos convites negativos que as pessoas nos fazem. Uma moça uma vez me procurou em lágrimas, uma jovenzinha de 19 anos, ela disse assim: infelizmente, eu me entreguei ao meu namorado sexualmente falando, contrariando todos os meus princípios, porque eu havia decidido que eu só haveria de ir para a sexualidade quando eu estivesse realmente alguém que eu amasse, que eu estivesse comprometida para toda a minha vida com essa pessoa. Mas como eu gostava muito dele e eu não queria perdê-lo, eu cedi às chantagens emocionais que ele me fez. E o que adiantou? Depois de ter o que ele quis, ele foi embora. E eu estou aqui agora. Não estou odiando ele, não. Eu estou me odiando, porque eu abri mão dos meus valores, daquilo que eu acreditava, daquilo que eu tinha proposto para mim, para ceder a alguma coisa que eu acreditava ter o controle e eu não tenho. Então isso é uma necessidade que nós precisamos buscar, de não abjurar da nossa fé, dos nossos valores, para que nós não venhamos a corromper-nos diante daqueles que nos querem humilhar, que querem tirar alguma coisa de nós. E como nós também queremos alguma coisa, não queremos perder, muitas vezes até mesmo a simpatia das pessoas, então nós cedemos, nós abrimos mão da nossa dignidade. Isso é cegueira espiritual.
E depois, o que acontece com quem cede e com quem vai aceitando os convites negativos da vida? A pessoa perde completamente a referência de si mesma e rebela-se contra Deus e contra tudo, como se Deus fosse o culpado de nós abrirmos mão da nossa dignidade para fazermos aquilo que nós não devemos. E depois, cegos que somos, quando acordamos daquele transe que nos colocou naquela conveniência que nós cedemos, nós começamos a sofrer então. E aí queremos nos rebelar contra Deus. Por que Ele não cuidou de mim? Mas Deus cuida de nós. É preciso que nós nos mantenhamos sintonizados com Ele. Que os propósitos de dignidade, de amor e respeito à vida e ao semelhante se mantenham vivos no nosso coração, para que a gente não ceda aquilo que nós não devemos. Disse o carrasco a Joana: eu vou botar fogo em você e no seu filho. E ela, que sabia que a vida continua, que pouco adiantaria ficar aqui, depois de perder a sua dignidade, o que ela diz? Faz o que você tem que fazer. E o seu Senhor te ensinou apenas a morrer? Não, me ensinou também a te amar. Imagine o impacto que esta fala deve ter tido no coração daquele homem, que teve que cumprir a sua missão, mas agora completamente sem nenhuma razão para fazê-lo. Meu Senhor me ensinou também a te amar. Quando nós dizemos não àquilo que nós não devemos fazer, nós estamos amando. Nós estamos amando. Um pai e uma mãe tem muitas vezes que dizer não ao filho, não tem? Às vezes ele quer alguma coisa e você diz: não, eu não vou te dar, porque isso não é bom para você. Por isso, e esse não é um ato de amor. Porque se você disser sim quando tem que dizer não, você não está amando. Você não o está amando. Mas quando você diz não, contrariando todas as expectativas dele, tudo aquilo que ele quer, e você sabe que não deve, quando você diz não, você está amando ele. E esse amor, se ele não reconhecer agora, ele vai perceber isso muito tempo depois, quando também tiver os filhos dele, e tiver que dizer não ao pequenino dele. Eu digo sempre para a mocidade: o que vocês pedem para os vossos pais hoje, eu não acredito que vocês darão a mesma permissão e o sim que vocês querem dos vossos pais hoje para os seus filhos quando eles chegarem amanhã. E vocês vão tê-los, vocês vão montar suas famílias, e eu quero ver se você vai dar para o seu filho o que você está pedindo para o seu pai agora. E você diz que o seu pai é quadrado, redondo, retangular, atrasado, né? Jurássico, né? O senhor é jurássico, a senhora é jurássica, tá bom. Eu quero ver se você vai dar para ele. Sabe por que a gente não dá? Porque a responsabilidade muda de ombro. Quando a responsabilidade está nos ombros dos outros, é fácil a gente exigir. Mas quando a responsabilidade passa para os nossos ombros, e a gente recorda o compromisso espiritual que fez, aí a gente não dá. Então aquele filho que achava que o pai tinha que ser permissivo, não vai ser permissivo com os seus. Porque a responsabilidade mudou de ombros. E ele agora então vai conscienciosamente cuidar desse filho e dizer a ele o que ele precisa e não aquilo que ele quer. Então é muito importante que nós mantenhamos os olhos espirituais abertos, que é a continuidade do exercício desses valores nobres. Por falta de coragem, os rebeldes, aqueles que não aceitam as divinas leis de Deus, eles criticam e suspeitam daqueles que têm. Quando alguém se apresenta fortalecido no caminho do bem, que está caminhando na existência de maneira nobre, aqueles que não têm coragem de ser como aquele, passam a ser os seus críticos, os seus inimigos contumazes, denegrindo e depreciando a vida daqueles que trabalham e fazem alguma coisa pelo bem. Os exaltados, eles passam então a querer considerações e uma série de coisas e criticam aqueles que vivem simplesmente, que vivem de maneira doce, de maneira tranquila. Eu ouvi de uma mulher, de uma senhora que passou pela fluidoterapia há pouco tempo, e ela me contou uma história interessante. Ela disse assim: olha, eu passei pela fluidoterapia e me curei de um problema que eu tinha, de um problema emocional. Eu já havia feito tratamentos muitos anos, tomava remédio há muito tempo, e depois que eu fiz as sessões de fluidoterapia, eu sinto uma alegria dentro de mim que eu não sei explicar o que é. Eu voltei a viver, eu voltei a ter paz, eu voltei a ter vontade de ver as pessoas, de fazer as coisas.
Ela disse, só que aconteceu um negócio interessante. A minha melhor amiga, que é de uma outra religião que não a que eu professo, disse que foi Satanás que me curou. Falou que para eu ficar muito esperta, que foi o Satanás que me curou. Aí eu disse, o que você respondeu? Ela disse assim, olha, se foi o Satanás ou não, eu não sei. Mas, curiosamente, eu estou muito mais alegre, muito mais feliz e com muito mais fé em Deus. Eu quero trabalhar pelo meu semelhante, eu quero fazer caridade, eu quero amar. Então não sei quem foi que me curou, mas eu estou com a minha fé muito mais viva e muito mais forte. E eu disse a ela, então isso é o que importa. De forma alguma, qualquer espírito inferior ia te trazer algum benefício para te ligar mais ainda a Deus. Ele ia criar algum embaraço, algum empecilho para te deixar mais descrente. Agora, que interesse teria? O diabo não existe, né, como nós compreendemos na doutrina espírita, mas tem coisa pior que o diabo do outro lado. Né? A gente acha que, né, no mundo espiritual tem espíritos perversos, espíritos de índole bastante negativa, ruim, irmãozinhos nossos que ainda não despertaram para a consciência. São cegos, esses cegos espirituais que nós falamos. E eles ficam procurando aqui na Terra, entre os homens, as paixões dos homens para exacerbá-las, para estimulá-las, né? Agora, nunca para ajudar, né? Para iluminar, para caminhar a pessoa para a luz, para o bem, porque eles perderiam a pessoa, porque por uma lei de sintonia, quando você se liga a Deus, perde a sintonia com todo o mal, perde a sintonia com tudo que é ruim à sua volta, quando você se liga a Deus. E ela disse, olha, se foi Satanás eu não sei, mas que eu estou muito feliz, eu estou. E a minha fé aumentou muito. Hoje eu confio muito mais em Deus do que eu confiava antes. Porque para aqueles que não têm coragem de mudar e veem os outros mudando, repugna-lhes a mudança dos outros. Repugna-lhes o convite do Cristo para amar o próximo. A pessoa não quer de jeito nenhum, porque para amar os outros, a gente tem que descer do pedestal que a gente está. Nivelar-se ao semelhante, olhar nos olhos, tornar-se igual, tornar-se em primeiro lugar irmão. Porque Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ama o teu semelhante como a ti mesmo. Você tem que se tornar igual a ele se você quer amá-lo, senão não ama. Então a gente tem que descer do pedestal. Tem que descer do pedestal. Uma pessoa me disse também que a outra disse a ela, você tem coragem de ir lá fazer sopa para aquela gente? E ela disse, por que eu não teria? Não sei, eles são estranhos, são esquisitos, pessoas estranhas. São pessoas estranhas porque não comungam do nível social que a gente comunga, pessoas que vivem uma outra realidade. Pela lei da reencarnação, hoje estamos aqui, amanhã poderemos estar no lugar daquele que a gente serve hoje. Se precisarmos aprender alguma coisa, se precisarmos desenvolver alguma coisa, auxiliar os outros, porque Deus tem auxiliares em todos os níveis humanos de comportamento e da sociedade. Tem almas generosas entre os que têm muito e tem almas generosas entre aqueles que não têm nada. Há criaturas que se ajudam e não têm nada. Se você olhar para a vida da pessoa, ela não tem nada para partilhar fisicamente, materialmente. Mas ela encontra uma maneira de auxiliar os outros da mesma forma. Mostrou, há pouco tempo agora, na televisão, mostraram uma reportagem lá do norte, e tinha um sertanejo, um senhorzinho que andava com uma bolsa a tiracolo de couro, um chapéu grande, e ele andava a pé de vilarejo em vilarejo. E quando ele chegava no vilarejo, ele perguntava para as pessoas qual eram as pessoas daquele lugar que tinham dificuldades, e quais eram essas dificuldades, e ele procurava esses lares, essas casas, para auxiliar as pessoas. Ele chegou a ficar num lugar 30 dias cuidando de umas crianças numa casa para que a mãe e o pai pudessem ir num lugar distante do lugar que eles moravam, durante o dia, trabalhar para juntar um dinheirinho e conseguir comprar a casinha que eles precisavam comprar. Mas com os filhos não tinha jeito, um tinha que ir, o outro tinha que ficar. Mas para ganhar o dinheiro que daria esse valor, só indo os dois. E ele ficava lá, passava o dia todo cuidando dessas crianças, para que os pais pudessem ir lá e voltar. Ele não deu um centavo para aquela família, porque ele também não tinha. Ele ia de um lugar para o outro, fazendo a sua peregrinação, ajudando um, ajudando o outro, ajudando o outro. Os corações bondosos sempre encontram uma forma de serem úteis, porque têm visão espiritual, aceitaram a proposta, o convite de Jesus para amar.
Nós não precisamos fazer peregrinação nenhuma. Há tanta coisa que nós podemos fazer se nós quisermos. Jesus sabia, de Joana de Ângeles, que todos os males do homem encontram-se no seu interior, no seu coração. E esses males estão enraizados nos hábitos doentios, cujos filhos diletos são o orgulho, o egoísmo e a violência. Esses três quesitos são muito importantes para que a gente possa analisar, para percebermos quanto eles fazem mal à vida da gente e quanto eles obliteram a nossa visão espiritual, quanto eles nos impedem de ver claro, né? É muito difícil enxergarmos se nós mantermos vivos essas três chagas. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que as duas chagas da humanidade é o egoísmo e o orgulho. Duas chagas não é de alguém, de uma parte, é da humanidade toda. E ele diz que a própria doutrina espírita ainda não conseguiu cumprir a sua missão de erradicar da terra essas duas chagas, que é o egoísmo e o orgulho. Frustrado e magoado, o orgulhoso veste uma máscara de hipocrisia. Então ele convive com seus irmãos de forma hipócrita, tentando usar as pessoas, buscando projetar-se sobre elas, e quando você olha e convive com ele de alguma maneira, ele te coloca abaixo dele. Ele é sempre superior. A opinião dele é a que vale, a sua vontade é a que sobressai. Esse é o orgulhoso. E ele veste uma máscara de ironia. Não sei se vocês já tiveram contato com pessoas irônicas, mas é difícil você conviver com a pessoa que você está falando com ela está fazendo movimentos de boca, né? Mostrando que não está nem aí para o que você está falando, porque na verdade o que importa é o pensamento dela. E isso é muito grave. A ironia, ela custa caro para o nosso mundo emocional. A pessoa irônica vai desfigurando a própria afetividade, os próprios sentimentos. Aí diz Joana de Ângeles na sua mensagem amorosa que estas pessoas tombam aos menores enfrentamentos que encontram na vida. Engraçado, parecem sempre superiores, mas quando enfrentam um problema, caem. Ao menor problema, tombam. Nós já vimos filhos desdenharem pais, tratarem os pais com casca e tudo, não terem nenhum respeito, não cuidarem dos pais e voltarem para casa em profunda penúria, à busca desses pais pedindo amparo. Os corações que nós desprezamos hoje, amanhã provavelmente teremos que nos hospedar neles. Então temos que tomar muito cuidado no respeito com todos aqueles com quem nós convivemos, especialmente na família, mas sobretudo entre os amigos, os irmãos, as pessoas com quem nós convivemos na religiosidade. É importante respeitar a todos e nos olharmos como irmãos, porque o coração que eu desprezo hoje, amanhã pode ser que eu tenha que me hospedar nele, hospedar naquele coração. E isso pode me custar muito caro, muito doloroso, porque aquele que trata a vida dessa maneira vai diminuindo as suas resistências espirituais, vai encolhendo as suas resistências, e quando chega um problema, a pessoa não consegue enfrentá-la e tomba, vitimado pela própria ironia que construiu, pela superioridade que na verdade não lhe deu nada, não acrescentou-lhe valor nenhum. E quando aí Joana de Ângeles fala assim, que a pessoa que assim procede não tem os pés no chão, são como balões que flutuam e que colidem com as pontiagudas experiências da vida, explodindo os problemas da família, os problemas da saúde, os problemas do trabalho, os problemas financeiros. Quando a pessoa assim age, ela então fica fragilizada e é um balão que voa, que fica aí flutuando. De repente, colide com a pontiaguda experiência da vida. E quando o problema surge, a pessoa tomba sem conseguir enfrentá-lo. Nós temos que pensar a respeito. E aí vem aquela frase famosa, né? Que a gente fala quando está nesse quadro. Isso não podia ter acontecido comigo. Quantas vezes no enfrentamento a gente fala assim, por que comigo? Por que isso tinha que acontecer logo comigo? É porque a gente achava que estava imune, né, a qualquer enfrentamento. Quantos corações queridos, quantas almas
descobrem que amavam aqueles que estavam do seu lado depois que eles partem para a vida espiritual. E ainda diz assim: Deus não podia ter feito isso comigo. Deus não podia ter me tirado este coração querido. Primeiro que a desencarnação é uma programação. Quando o Espírito não faz pelas próprias mãos, é uma programação. Estar na Terra pelo tempo que nós programamos. Mas a gente, como tem ainda aquele sentimento de não querer separarmos-nos, né, fisicamente daqueles que a gente ama, então a gente sofre com a partida daqueles que vão para o outro plano da vida. Mas é importante que nós nos lembremos, porque comigo essa resposta não vai vir de ninguém. Essa resposta vem de dentro de nós mesmos. Nós temos que olhar para dentro e verificar: por que eu passei por essa experiência? Por que eu atraí isso para mim? Por que eu atraí aquela experiência dolorosa, aquela dificuldade que eu estou passando? Ou se era inevitável e aquilo estava realmente na minha programação e eu tinha que passar por aquilo, por que eu não tenho forças para enfrentar? Por que a Dona Maria consegue e eu não consigo? Por que a Dona Maria, apesar da mesma dor que nós estamos experimentando, é uma dor semelhante, a Dona Maria canta, a Dona Maria é feliz, ajuda os outros e eu não consigo? Por que eu não consigo? O que me falta? O que ela tem que eu não tenho? Então o orgulho desfigura-nos e diminui as nossas resistências espirituais. Sempre que nós somos tentados a ver os outros abaixo da nossa linha do olhar, vamos corrigir essa posição diante da vida. Ninguém é inferior a nós, como também ninguém é superior. Todas as almas que estão neste mundo estão aprendendo. E todos podemos nos olhar nos olhos, nem acima, nem abaixo. Todos podemos nos olhar nos olhos. E tem também a cegueira do egoísmo, que é aquela que faz com que a gente coordene a nossa vida para tudo que nos dá prazer e não nos importando com os outros, às vezes até com a própria família. Há pouco tempo atrás, uma jovem senhora com 2 filhos pequenos nos procura e diz assim: você podia conversar com meu marido, porque você o conhece? Ele não, quando sai do trabalho, ele não vem para casa. Ele fica nos bares, fica nos restaurantes com os amigos e não vem para casa. Os meus filhos me perguntam por que o papai não vem. E eu não sei o que responder. Você poderia dizer para ele voltar para casa, conversa com ele, ver se ele se atenta por essa responsabilidade de voltar para casa. E como nós temos liberdade com a pessoa, conversamos com a pessoa dizendo o seguinte: eu gostaria de fazer uma prece, uma oração com a sua família. Seria possível? Ele: claro, é possível sim. Só que tem que ser às 5h30 da tarde, às 17h30. Ele achou o horário estranho, mas aceitou, né? Falou: bom, vou ter que abrir mão hoje de passar no bar, né? De sair com os amigos, mas tudo bem, vamos lá. Como diz o caipira, eu que não sou nada bobo, né? Escolhi o horário das 17h30. Falei: tá bom, eu vou sair do meu trabalho, passo lá, te pego, a gente vai para sua casa. E foi assim, fizemos isso. Quando chegamos na casa dele, quando as crianças ouviram o barulho do portão, os 2 meninos vieram correndo, se atiraram nos braços dele. O pequenininho agarrou no pescoço dele e beijava sem parar. O maiorzinho segurou firme na mão dele e disse: vamos entrar, papai, vamos entrar, como se ele fosse uma visita ilustre que eles estavam recebendo. Os nossos entes queridos não podem ser visita ilustre na nossa casa. São nossos amores, são nossos afetos. E ele segurava firme a mão do pai, como a dizer assim: agora o senhor não vai embora. Agora eu não vou deixar. E nós entramos. E ele ficou desconcertado, porque não estava acostumado com aquele comportamento. E aí as crianças não nos deixavam conversar, porque eles queriam ele. E subiam no colo e falavam. O pequenininho foi lá, buscou um brinquedinho, jogou no colo do papai, queria brincar. O maiorzinho veio com um caderno e tinha um bonequinho desenhado, e ele disse assim: pai, sabe quem é esse aqui? É você. Faz tempo que eu te desenhei, eu queria te mostrar, mas quando o senhor chega, a gente já está dormindo. E de manhã a gente vai para a escolinha, então
a gente quase não se vê. Olha aqui, o senhor não acha que ficou bonito? E ele me olhou, nós cruzamos o olhar. Naquele instante, ele fez talvez a reflexão mais profunda da vida dele. E ele olhava para os dois meninos como a tentar reconhecer naqueles corações a extensão do seu próprio coração. E então nós fomos para a prece, fizemos a oração, fizemos o Evangelho, e ele pediu para fazer a prece final. E na prece final ele disse que agradecia muito a Deus a oportunidade de ter lhe dado naquele instante um lapso de consciência que ele havia perdido, iludindo-se, acreditando que ele tinha o direito de viver a vida que ele quisesse, já que ele estava dando para sua família a subsistência. Como ele dava comida, roupa, escola para as crianças, então ele achava que estava dando tudo, que ele tinha direito a espairecer, a sair com os amigos, a cuidar de outras coisas. Fazendo um parêntese aqui, Joana de Ângeles, no livro O Amor Imbatível Amor, ela diz assim: o melhor lugar do mundo para você voltar tem que ser o seu lar, para junto dos seus afetos. Se não for, tem alguma coisa errada. Se o seu lar não for o melhor lugar do mundo, para onde você quer todos os dias voltar, então tem alguma coisa errada. Continuando, ele disse na sua prece, disse à sua família: eu nunca mais deixarei de vir para casa quando sair do meu trabalho. Prometo a vocês que a partir de hoje eu vou ser um pai presente. E se eu tiver que sair, eu vou vir buscá-los a todos e nós sairemos juntos. Eu nunca mais vou deixá-los sozinhos. A espiritualidade tem os seus meios de tocar o coração quando a alma está predisposta, quando a alma está pronta. Na verdade, eram conflitos dele, fraqueza espiritual dele que fazia ele se projetar para fora do lar. Porque muita gente, quando olha para as responsabilidades da sua vida, tem medo, tem vontade de fugir delas. Quando, na verdade, cada um cuida de si, cada espírito cuida de si mesmo, cada um tem a sua missão, sua responsabilidade, mas vivemos em grupos afetivos para que um sustente o projeto do outro. Senão Deus teria colocado a gente um em cada planeta. Todo mundo separado, cada um cuidaria de si mesmo. Mas como nascemos no núcleo afetivo, é para que o nosso coração tenha o suporte, a sustentação do outro. Para que a gente aprenda a amar de novo, que a gente desculpe aquele que a gente se perdeu ele no tempo, e agora reencarna conosco, para a gente poder dizer a ele: olha, eu agi mal lá atrás, mas eu te amo. E isso não vem, não sai com palavras. É a nossa maneira de ser, é o nosso jeito de acolher a pessoa que diz ao espírito dela que nós mudamos, que nós somos diferentes. Isto é visão espiritual. Sem ela, pouco podemos e pouco fazemos. Na terra, o amor é sacrificial. Que ninguém se iluda que viver a afetividade, o amor na terra, vai ser alguma coisa fácil. Quantas renúncias nós teremos que fazer, quanto orgulho nós teremos que quebrar, destruir em nós, para aceitarmos o outro do jeito que ele é. E ninguém vai estar perdendo nada por desculpar, por perdoar, por pedir desculpa, por pedir perdão. Não estaremos perdendo nada. Como muita gente diz: eu perdi 20 anos do lado daquela pessoa, perdi 30 anos, você amou? Se amou, não perdeu nada. Amor não é caderneta de poupança, que a gente vai botando lá para esperar depois lá na frente colher alguns dividendos, algumas coisas, né? Amor não é caderneta de poupança. Amor é investimento em si mesmo. Quando amamos os outros, nos melhoramos, ficamos felizes, ficamos bem. Então é importante esse investimento afetivo. E não tem problema como o outro vai reagir, como as pessoas vão reagir em relação a nós. Isso não é importante. Mas como nós agiremos em relação a elas é muito importante. Nós temos que pensar. Porque aquelas crianças, a mãe me disse aqui na entrevista, como elas não tinham o pai presente, elas se apegavam a qualquer pessoa que fosse lá. Todas as pessoas que iam fazer visita, ir no lar, eles se apegavam às pessoas. Porque estavam à deriva.
O outro porto onde elas tinham que ancorar as suas embarcaçõezinhas afetivas, eles não encontravam esse porto para conseguir jogar lá a sua âncorazinha e ficar lá ancorado. Estavam ancorados de um lado só, que é a mãe. Nós temos que meditar a respeito. E o terceiro item de cegueira espiritual é a violência, que ela está contida em nós. E ela sai nas pequenas coisas que a gente faz, sobretudo no nervosismo, na irritação. Toda pessoa irritada, nervosa, ela vai acabar tendo uma explosão a qualquer momento. E muitas vezes nessa explosão, a gente fala o que não devia, faz o que não devia. Quantas pessoas estão encarceradas nas prisões e dizem: mas eu não queria ter feito isso. Eu não queria ter matado aquela pessoa. Eu não queria ter tido aquela atitude extremada. Na verdade, não é que nós não queríamos, é que nós não nos educamos para não fazer isso. Nós não trabalhamos a humildade, a paciência, a tolerância, a compreensão, para que essa violência contida fosse transformada em um sentimento suave, doce, tranquilo, de maneira que, quando desafiados, a gente não reagisse dessa maneira. Está no Evangelho segundo o Espiritismo que a paciência é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quem são os eleitos de Deus? Aqueles que querem melhorar. Todo aquele que quer melhorar, que quer ver, são os eleitos de Deus. E vão, no esforço, na dedicação, treinar a paciência com o seu semelhante. Nas pequenas coisas, nas pequenas contrariedades, que nós aprendemos a suportar com dignidade, sem nos arvorarmos contra o outro, sem nos atirarmos intempestivamente sobre a vida de ninguém para fazer as pessoas sofrerem e derramarem lágrimas. É a violência contida em nós que faz a gente agir assim. Reagir, né, de inopino e atirar contra os outros impropérios que muitas vezes depois a gente vai dizer que não queria ter feito isso. Não é bem assim. É que nós somos almas deseducadas ainda, espiritualmente falando. Somos cegos, não enxergamos que a nossa felicidade não está no bem-estar que os outros possam nos proporcionar, mas está no bem que nós possamos fazer. Toda pessoa que consegue compreender uma agressão de alguém, depois que passa aquele momento daquele frisson, aquele momento intempestivo, a pessoa se sente muito feliz de não ter reagido. Ela fala: graças a Deus que eu não respondi, graças a Deus que eu não reagi, ainda bem que eu não falei nada. Que bom, porque pode acontecer que a pessoa se arrependa daí alguns instantes e venha te pedir perdão. Muitas vezes acontece isso. Da pessoa estar num mau momento e é também, como nós, uma alma deseducada, e ela perde o controle. E depois ela vem e fala: me perdoa, eu não queria ter feito isso, não queria ter falado isso. Você já pensou se a gente, na resposta, já quando é agredido, devolve tudo de volta para a pessoa, devolve a ela todo o mal que ela tentou nos fazer? Aí você inibe nela qualquer iniciativa de buscar o perdão, de buscar a reconciliação. Porque também ofendida agora, ela não se sente motivada a melhorar e nem buscar a reconciliação contigo. Então, de nossa parte, nós temos que frear. Um dia Maria Dolores me disse assim, porque as pessoas dizem uma coisa, né? Se eu não falar, eu vou me envenenar. Se eu não disser o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, eu vou ficar envenenado com esse sentimento que está em mim. Ela diz assim: de jeito nenhum. Para que você possa responder e dizer à altura o que a pessoa te fez, você tem que se envenenar, tanto quanto ela se envenenou para fazer contra você. Então, ou seja, para responder, você se envenena. Não tem alternativa. Então é melhor que nós guardemos aqueles impulsos infelizes, inferiores, meditemos, busquemos a prece, a oração para nos acalmar, do que quando a gente vai devolver. Porque para fazer isso, a gente tem que se envenenar também. Eu tenho que me encharcar de muita raiva, de muita incompreensão, de muito egoísmo, de muito ódio, para poder dizer um monte de impropério para outra pessoa. Eu preciso me tornar igual a ela. Naquele instante eu me nivelo com ela. Então a violência é algo que nós temos que meditar a respeito dela, porque ela é contida em nosso coração. Nós não temos que nos preocupar com aqueles que não querem mudar. Asseverou Jesus que o homem é feliz porque vai amar,
não porque será amado. Não nos importemos então com aqueles que não querem mudar. Jesus não lhes deu maior importância, mas preocupou-se em semear nas almas propícias cujos terrenos estavam prontos para receber a boa semente. Se nós estivermos propensos, Deus também semeará em nosso coração. Jesus deseja que as flores do amor floresçam no jardim de nossas almas, porque elas nos perfumam e perfumam também aqueles que passam pelo nosso caminho. Quando saberemos então que estaremos iniciando os primeiros passos do amor? Quando for-nos impossível manter-nos indiferentes às dores dos outros e às dificuldades alheias. Toda vez que nos importamos com aqueles que sofrem, o nosso coração movimenta-se em correntes de paz, de harmonia e de esperança, e nós nos alegramos e nos felicitamos. Pequenos insucessos provavelmente aparecerão em nossa jornada de modificação, mas se nos mantermos no exercício da paciência, da coragem, da compreensão, da tolerância e da perseverança, certamente o progresso se consolidará. Mesmo que o tempo nos consuma fisicamente, espiritualmente daremos continuidade a este projeto de luz, retornando à Terra em condições melhores do que hoje, como assim estamos. Ouçamos a voz bondosa e doce do bom pastor que nos chama para amar como ele nos amou. Vamos abrir os nossos olhos para a mensagem do Evangelho, cujas luzes devem iluminar o nosso caminho, porque ele veio e ele é a luz de nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda sempre a sua paz. Graças a Deus.